Estava aqui caminhando e pensando sobre relacionamentos cíclicos, aqueles que não permanecem na nossa vida. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu gravei ontem era aniversário de casamento aí, meu e do meu marido, e aí eu fiz um vídeo lá no vlog, falando sobre essa questão de parceria nos relacionamentos. E aí, como ao decorrer do episódio ali do vídeo, eu falei também sobre ex-relacionamentos, né? Aí eu pensei, talvez seja interessante aqui falar sobre essa questão do cíclico, né? Do que possui aí, permanece na nossa vida durante um período e depois simplesmente, né? As coisas não fecham mais, existe um afastamento ou um rompimento em si. E isso, nesse sentido, eu falo não só de relacionamentos amorosos, mas eu falo também de amizades, né? Conhecidos. Isso é uma coisa que está em constante mudança. Muito poucas pessoas podem dizer que a sua rede de amizades, seu círculo íntimo, é feito com as mesmas pessoas as quais ela conhecia ou nutria, tinha uma amizade lá na infância, né? De todas, por exemplo, no meu caso, de todas as pessoas que eu tinha naquela época, né? Tanto na época de infância quanto de adolescência, eu tenho uma pessoa, somente uma pessoa que me acompanha desde aquele período, que tá aí sempre presente, me apoiando, que a gente troca ideia, que sempre que me manda os feedback dela, a gente troca bastante informação. Inclusive, Karine, se tu tá escutando isso aqui agora, né, provavelmente tu tá, muito obrigada aí por toda a parceria, todo o apoio desde que a gente nasceu aí. A nossa história é muito interessante, porque as nossas mães eram melhores amigas e elas moraram juntas e ficaram grávidas na mesma época. Então, a Karine nasceu 11 dias antes de mim e desde lá, desde muito criança, a gente tem ainda esse contato, ainda essa parceria. Nós tivemos alguns anos de lacuna, né? Vamos dizer assim, que a gente não teve um contato assíduo. Aí a vida acontecendo, né? As duas, até a gente brinca, a gente fala assim que essa separação foi boa porque as duas nós ia botar tudo abaixo se a gente tivesse ficado nessa época junto, nossa época, entre aspas, mais rebelde, até a gente vinha se encontrar depois no nosso, vamos assim, já amadurecidas, sabe? Então foi muito massa, porque foi como se a gente estivesse se encontrando de novo. Foram sei lá quantos anos que a gente não falava, e aí a gente foi lá e simplesmente se encontrou, e foi como se tivesse sido ontem. Então, desde aí a gente mantém contato. Então, nega véia, muito obrigada, muito obrigada. O termo aqui que eu acabei de falar, ele é carinhoso, tá? Nós nos chamamos assim, chamam ela assim também, e tá tudo certo, que fique muito claro. Então, o que acontece? Quando a gente tem aí, temos o entendimento que não são muitas pessoas que têm essa, né, alguém ou algumas que ficarão durante tanto tempo, né? O que ocorre? A gente tem aí uma mudança, né? Uma tal da dança das cadeiras, né? De quem é que vai estar ao nosso lado ou não. Eu já tive pessoas que estiveram na minha vida durante um bom período de tempo e hoje já não estão presentes. Essas são as mudanças naturais da vida, não aconteceu um rompimento específico, um problema, né? Não, velho, eu acho que foi mais a questão do que cada uma tá na sua vibe, cada um tá fazendo, tá tendo uma realidade ali, uma vida completamente diferente. E nem sempre a gente tem essa necessidade de manter vínculos que já, né,
de qualquer forma ali a vida está, entre aspas, o ritmo de vida de cada um está desfazendo, só que muitas vezes por apego ou por questão de necessidade, né? Porque muitos fazem isso, mantêm certas relações, mesmo elas não fazendo mais sentido, por necessidade, sabe? Então, assim, se tem uma coisa que quanto mais a gente tenta segurar na vida, mais aquilo se afasta, né? Tem esse paradoxo aí. Quanto mais tu tenta segurar um negócio, é que nem água, tu não consegue segurar a água na tua mão, sabe? Escorre entre os dedos, né? E eu acho que seria mais interessante para a nossa vida, a gente se tornaria, vamos dizer, nós ficaríamos mais leves se a gente se permitisse, né? Que essas coisas acontecessem, sem a gente precisar ficar, muitas vezes, se cobrando, ou cobrando outra pessoa, pensando, ai, mas eu que sempre tenho que chamar, ou não sei lá o quê, porque vem até mim só quando precisa de alguma coisa, sabe? Indeferidamente, muitas vezes, das coisas que vêm na nossa mente, né, para justificar esse afastamento, é simplesmente é simplesmente a vida funcionando, velho. Simples assim, né? Muitas vezes não convivemos com essas pessoas aí diariamente. Pode elas estarem em outra cidade, outro país, que é no meu caso, né? Então, não é sempre que isso vai, por exemplo, assim, né? Tá gravado no mármore, né? Vai ficar ali para a eternidade. Assinei um contrato, não sei quando, não sei aonde, de que, né? Como é que é? Um contrato, um acordo, um decreto, sei lá mais o que usam aí, antes da gente vir. Não tem esse negócio, cara. Não tem esse negócio. Pelo menos na minha visão, não. Na minha visão, não. Por quê? Porque eu, através da minha escolha, vulgo livre-arbítrio, né? Eu vou poder, então, entre aspas, revogar qualquer tipo de contrato, voto, seja lá o que for. Quando eu tenho consciência, quando é uma coisa que eu percebo que já não é interessante, então eu vou lá e com a minha escolha eu revogo. Eu digo não. Tá tudo certo. Não briguei com ninguém. Não tem nada a ver. Só não precisa. Não tem necessidade. As coisas acontecem na vida por escolha. Assim como eu falei no vídeo de ontem, na questão das parcerias. A gente estar com as pessoas, ou as pessoas estarem na nossa vida, não é, né, não deveria ser porque precisam ou porque necessitam de alguma coisa. Deveria ser por escolha, porque elas gostariam, porque elas querem manter aquilo ali. Então, se não é porque você gostaria ou porque você quer, então para quê? Então, para quê? Sem autocomiseração, sem ficar se autoflagelando, se chicoteando, ou pegando e culpando a outra pessoa, ou isso e aquilo. Cara, não tem necessidade disso, meu. Não tem mesmo. Não tem. Né? Não precisa. A vida flui mais fácil para todo mundo quando a gente tem o entendimento de que cada pessoa tem a sua escolha, cada uma pessoa tem o seu o seu ritmo de vida, tem as suas questões aí, e automaticamente a gente respeita, justamente porque, cara, ninguém tá no mundo para agradar a nós, entendeu? Assim como a gente também não tá no mundo para agradar os outros. Não, cara, se fosse assim, então, não teria guerra, né? Galera aí, toda a história da humanidade não estariam se matando do jeito que fazem, hein? Ou é por causa disso, ou é por causa daquilo, sempre tem um motivo. Sempre tem um motivo. Então,
Se a gente simplesmente respeitasse o fato de que as outras pessoas possuem as escolhas delas, as opiniões delas, o modo de viver delas, cara, não seria mais fácil. Pelo menos eu percebo, pelo menos assim na minha vida, uns relacionamentos que estão na minha vida hoje, e aqueles que já vazaram, aqueles que já foram, estão tocando a vida deles, né? E tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Dessa forma, quando a gente, vamos assim, respeita e tem um entendimento de que as outras pessoas não são obrigadas a nos agradar. Outra coisa, ninguém deve nada para ninguém, né? Ninguém deve nada para ninguém, eu não devo nada para ninguém, ninguém me deve alguma coisa. Eu não tenho que moldar as minhas atitudes para poder caber nas expectativas alheias. Assim como, ao contrário, também é assim. Tem uma coisa que eu faço na minha vida que eu já, acho que eu falo, já, não sei se eu já falei aqui. Eu crio galinha, porco e unicórnio, mas eu não crio expectativa sobre as coisas, velho. Ter expectativa sobre as coisas assim, ó, sempre vai ter um problema, cara, nunca vai ser exatamente do jeito que a gente quer, daí depois fica uma ladainha lá na cabeça da gente, né? Cria-se ali uma novela mental, onde a pessoa do outro lado, muitas vezes não tem noção de que está participando dessa novela, né? Então, cara, expectativa, eu escrevi um artigo sobre isso, tá? Vai estar aqui embaixo na descrição, tu pode escutar e ler ele lá no meu blog. Então, o que acontece? Expectativa é a inimiga, na minha visão, é a inimiga de relacionamento, cara. É a inimiga de uma parceria, porque fica só aquela coisa. Espera-se que o outro faça não sei o quê. Espera-se que o outro fale não sei o quê. E no meio do caminho, a outra pessoa também pode estar esperando que a gente faça alguma coisa. Né? E aí fica aquela coisa assim, ó, ninguém fala nada, ninguém faz nada, os dois ficam emburrados. Fica emburrado, daí aí cria ali um negócio que nem tem necessidade. Então não é mais fácil, cara. Tipo assim, não é mais fácil, então haja do jeito que tu quer agir, pra ti, da melhor maneira possível. Tenha isso muito claro na tua mente. E aí tu não vai ter necessidade de ficar depois se cobrando pelas atitudes que tu tomou. Se tu tem consciência do que tu quer, do que tu fez, do que tu deixou de fazer, tu sabe que ali, se tem alguma coisa que tá, vamos assim, uma âncorazinha, que tá um nozinho que tá incomodando, vai lá, desfaz ele pra ti mesmo. E aí depois é paz, cara. Tu não tem que ficar revivendo essa situação, essa questão o tempo todo. Por quê? Porque tu tem conhecimento sobre o que tu fez, sobre o que tu escolheu fazer naquele momento. E tu tá em paz com a tua decisão. Tu tá de boa com aquilo ali. Então, assim, tô falando disso aqui justamente porque na minha vida também já aconteceu tudo isso, cara. Já aconteceu tudo isso, né? Não sou via de regra, justamente por eu ter experiência e, né, de ter feito dessa forma, é porque eu tô falando. Deixa a vida das pessoas, cara. Deixa a vida seguir seu ritmo. Segue a tua, faz aí. Tem consciência sobre o que tu tá fazendo. Saiba quem tu é, saiba quem tu não é. Se tem alguma coisa que te incomoda em ti mesmo, ou que incomoda nos outros, muda em ti primeiro, que daí tu não tem necessidade de ficar falando nada pra ninguém. Resolve tuas pendengas. Resolve tuas pendengas, cara. Sabe? E aí, tô falando aqui, vai resolver a pendenga, pode ser, se precisar de terapia, né, ou coisa assim, então vai lá e faz. Qual é o problema? Qual é o problema, meu? Estamos em 2025, não tem mais essa história de terapia, coisa pra gente, não sei o que, sabe? É justamente essas ideias aí que a gente fica dando força, que nem veio da gente,
que a gente só escuta os outros falar, e muitas vezes esses outros, a gente ignorante, quando eu digo ignorante não é no sentido empírico, é de que ignoram, são tipo sábios em negação, né? Pessoas sábias que estão em negação. Então assim, deixa, tu tem a tua a oportunidade de você moldar o teu pensamento, de você organizar o como você enxerga as coisas, de você dar uma nova perspectiva sobre o que está presente na tua vida. E quando acontecer um distanciamento, tu não vai ter a necessidade de ficar ali depois cheio de autocomiseração e fossa, né? Porque tem muita gente que entra aí o quê? Na fossa, depois de um término de relacionamento. Tem gente que vai ser por causa de amigo, tem gente que vai ser por causa de relacionamento amoroso. Isso já aconteceu comigo, cara. Já aconteceu comigo. Até eu perceber que eu acho que eu tava muito... Esse momento de fossa, ele foi muito mais por causa das minhas expectativas que foram rompidas naquele relacionamento, na minha visão de confiança, na minha projeção que eu tinha na pessoa, do que por causa da pessoa em si, do que pelos atos da pessoa em si. Os atos da pessoa em si, no final das contas, teve um peso, assim, ó, quer dizer, nem dá pra dizer que é peso, nem teve, foi completamente irrelevante. O que ruiu ali foi as expectativas que eu tinha, ou seja, o monólogo na minha cabeça, a projeção que eu tinha daquela pessoa que na realidade não era real. Por quê? Porque é um outro ser humano autônomo, dotado de livre-arbítrio, que tem o direito de fazer para sua vida o que seja que for. Então, hoje, em retrospecto, eu consigo ver isso, e isso se aplica tanto a meus ex-relacionamentos amorosos, quanto aos meus ex-relacionamentos em questão de amizade. Porque sim, tive pessoas aí que eu tive uma amizade durante muito tempo e o negócio simplesmente, né, vamos assim, separou. Não teve briga, não teve nada. Mas foi. Então assim, vamos nos dar. Nossa, tem vento. Vai chover amanhã. Então, vamos nos dar a liberdade de sermos, né, de não termos expectativa. Os outros não nos devem nada, mas nós devemos tudo a nós mesmos, cara. Né? Aí, não é num sentido, tô falando isso, não é num sentido de ingratidão pelas pessoas da nossa vida que nos ajudaram, que contribuíram para o nosso crescimento de alguma forma, muito pelo contrário. É tendo o reconhecimento que essas pessoas tiveram valor na nossa vida, mas se nós não tivéssemos feito alguma coisa também, se nós não tivéssemos agido, o que essas pessoas podem ter falado e ajudado não ia servir de nada. Não ia servir de nada. Porque muitas vezes aí tu pode estar ali com 300 pessoas te falando nos ouvidos a mesma coisa, te incentivando. Qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Se tu não resolver agir, se tu não vai fazer um movimento, ninguém vai fazer por ti. Não tem, existe um limite no meio. Até onde chega o meu limite, começa o limite da outra pessoa, que é a questão do quê? Da escolha, do fazer por si. Aí, se tem gente que está fazendo só pelos outros, daí é uma coisa que é interessante rever, né? Aí é interessante rever esses conceitos, talvez. Ou se está funcionando na vida e a vida está fluindo, está tudo maravilhoso, então deixa-se assim também. Então, eu fui incentivada a chegar nesse entendimento a partir de todas aquelas coisas. Quando tem assim um rompimento, um término, um afastamento, seja lá o que for, a gente às vezes fica com aquela lembrança, né?
Eu tô falando agora a questão da fossa, né? Lá no pocinho, lá no montinho. Fica lá no montinho de cocô. Aí tu fica lá, nossa, daí vai lá, né? Tá. Aí fica lembrando, daí bota foto, daí fica olhando, daí não sei o que lá. Aí bota música triste pra ficar mais triste. Eu disse assim, bah, meu, que preguiça disso, cara. Que preguiça. Não tô dizendo que a gente tem que ignorar o momento, não é necessário ignorar o sentimento. Não, mas cara, não precisa dar uma intensidade pra ele mais do que já tá tendo, cara. A ferida já tá doendo, não precisa ir lá enfiar o dedo em cima, meter areia, dar uma esfregada e colocar taxinha mais um pouco. Não tem necessidade nisso. Aí eu disse assim, cara, quando eu percebi que chegou num certo ponto que eu tava fazendo isso, eu disse assim, deu, velho. Mas para um minuto, cara, que é isso aqui? Mas que desperdício do meu tempo, vamos resolver. Ok, beleza, tô triste, tô incomodado. O que tá incomodando aqui nessa situação? Ah, foi a pessoa que fez, a pessoa que pera. Mas a outra pessoa fez tal coisa, ela não tem livre-arbítrio, ela não pode fazer o que ela quer. Aí já fica, já ficou meio que ela, né? Eu já fiquei pensativa, pois é, e aí? Eu tô culpando a outra pessoa por ela ter feito o que ela queria fazer. Como assim? Se eu também sempre procurei fazer o que eu queria fazer. Vou largar a mão da hipocrisia aqui. Eu comigo mesma, tá? Tô contando aqui pra vocês o que foi. E aí eu continuei entrando nessas perguntas incômodas aí. Até eu perceber que, olha ali, ó, eu tava esperando, botei toda uma expectativa em cima da pessoa, uma coisa que a pessoa nem tinha noção, para começar. Isso independente do tempo de relacionamento, tá? Aí eu tava projetando nela ali os meus anseios e o meu preenchimento de carência, né? Tem aquela, lembra, falei inclusive ontem, a questão dos gatilhos, né? A questão dos gatilhos. E aí chegou um ponto assim, olha ali, cara. Pra mim, esse movimento, né, essa ação minha, de mim comigo mesma, não confrontando outra pessoa, tá? Foi eu comigo mesma. Bastou? Me bastou pra mim ter compreensão de que, cara, como assim? Eu não sou dona de ninguém, meu. Não sou dona de ninguém? Que história é essa? Ninguém é obrigado a prestar conta pra mim de alguma coisa, cara? Né? Todo mundo aí possui livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? A capacidade de escolher entre tudo e qualquer coisa, independente se isso é uma ação, um sentimento, uma fala ou um pensamento. Isso é livre-arbítrio. Indeferidamente de bom ou mal, cara. Que a gente julga como bom ou mal. Aí entra uma outra questãozinha, quando a gente coloca essa questão, né, do bom ou mal. E mas tem gente que vai lá e faz, né? Tem, velho, tem. Mas daí a gente não deve esquecer um negócio. Não deve esquecer uma coisa. Todo ser humano, ele, em situações extremas de desequilíbrio ou de qualquer coisa, é capaz de fazer atrocidades, de fazer... a história da humanidade conta isso, cara. O fato de a gente não fazer isso é a escolha. E não escolher não fazer. Não é porque não se pode, é escolher não fazer, justamente porque pode. Porque nós aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ter uma ponderação, vai pensar, vai lembrar, causa e efeito, cara. Causa e efeito. Eu quero isso aqui na minha vida, eu quero que alguém faça isso pra mim. Não, então eu não vou fazer pros outros. Então eu não vou fazer pros outros. Não faço pros outros o que eu não quero pra mim. Simples, velho. Simples. Não existe essa história de pimenta no cu do outro é refresco. Cara, sabe? Mais um dos ditados popular limitante aí, que é, vamos assim, crença limitante disfarçada de ditado popular, de sabedoria popular.
Vou fazer um episódio sobre isso, cara. Vou fazer mais um, porque eu já falei dessa questão dos ditados aí, da facilidade com que esses ditados populares, eles se transformam, são crenças aí, crenças limitantes disfarçadas, e a gente nem percebe. Eu falei sobre isso em episódios passados, e aí eu acho que eu vou dedicar um em específico, onde eu vou citar, falar, contribuir, fazer exemplo e coisa e tal. Se alguém acha que é interessante aí, quer me incentivar, quer ver, quer que eu faça um episódio falando disso em específico, coloca aí embaixo. Coloca aí embaixo, comenta aí. Mas é capaz de que se não tiver comentários, eu vou fazer igual. Mas de qualquer forma é sempre interessante. É sempre interessante, né? Quando tem mais pessoas que gostariam de escutar um pouco mais sobre isso. Porque ditado popular é um negócio que se entranha na mente da gente. E quando vê, a gente está utilizando eles na vida e aí está se limitando e nem sabe. Mas enfim. Quando a gente tem começa a ter essas percepções de que ninguém nos deve nada, de que todo mundo possui seu livre-arbítrio, de que tem pessoas que vão utilizar o livre-arbítrio para fazer merda. Tem. Assim como eu também já utilizei meu livre-arbítrio para fazer merda. Aí é a merda dentro do julgamento do que eu entendo como sendo algo que eu tenha feito que não era ok. Entende? Aí cada um tem a sua visão de bem e mal, e aí tem as visões maiores dentro das narrativas, entre aspas aí, que foram, né, vamos assim, expandidas, veiculadas, colorizadas, seja lá o que for, que numa proporção mais macro, como sociedade, né? Mas de qualquer forma, para nós mesmos, nós possuímos essas ideias a respeito dessa questão dual aí. Leiam o livro Além do Bem e Mal, do Friedrich Nietzsche, ok? Deem uma lida, isso aí. E leiam também o Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Esses dois livros aí falam desses pontos aí também, tá? Então, o que acontece? Quando a gente procura se compreender, quando a gente procura olhar para dentro de nós, quando a gente procura resolver esses gatilhos, esses anseios, essas projeções, perceber que elas estão presentes, essas expectativas que nós temos dos outros sobre, né, que nós colocamos sobre os outros, e isso é indeferidamente agora também, indeferidamente de relacionamento amoroso ou não, pode ser até, por exemplo, pais e filhos, né, filhos e pais e vice-versa, de colocar-se toda uma expectativa em cima, isso daí é fadado. Isso daí é fadado a pessoa que está sendo alvo dessa expectativa, dessa projeção, muitas vezes ilusória, ela não vai corresponder 100%. Primeiro, porque ela nem sabe que ela está sendo, né, assim, que nem eu falei, protagonista do monólogo mental de alguém, da novelinha mental de alguém. Primeiro. Se sabe, ela não tem obrigação nenhuma. Não tem obrigação nenhuma de cumprir com aquilo. Não interessa, velho. Não interessa quem seja que esteja tendo essa expectativa. A pessoa do outro lado não tem obrigação. Ela só vai ter obrigação se ela achar que ela tem obrigação. E aí ela vai tentar, né, cumprir, vamos assim, vai tentar suprir essa expectativa de várias maneiras possíveis e mesmo assim nunca vai estar bom. Mesmo assim nunca vai estar bom, nunca é 100% correto. Aí aqui parece meio que aquela frase de adolescente, né? Ou aquela coisa, né? Eu sempre faço as coisas e nunca tá bom, nunca é bom o suficiente. Isso é uma. A outra, a gente faz 10 coisas boas e aí uma que faz errado daí não sei o que lá. Por quê? Porque a gente tá ansiando ela já tá ansiando que alguém venha passar a mãozinha na cabeça da gente. A gente tá querendo que alguém, o reconhecimento, né? Claro, velho. Por quê? Porque a gente não se reconhece a nós mesmos, então a gente vai ter que ter reconhecimento dos outros. É dos outros que a gente vai ficar ansiando. Vai ficar, né, querendo que as outras pessoas nos reconheçam, nos valorizem, quando na realidade a gente não se valoriza. Nós mesmos, a gente cobra dos outros aquilo que a gente não consegue se dar, que não consegue nos dar. A gente cobra dos outros o que nós não conseguimos nos dar. Então, se eu não consigo me amar, então eu tenho que ficar cobrando dos outros que me amem?
Se eu não consigo me valorizar, então eu tenho que cobrar dos outros que me valorizem. Se eu não consigo perceber, né? Vamos dizer assim, se eu não consigo perceber a minha importância, então os outros que têm que me provar que eu sou importante. Pois é. Isso aí vira um repeteco, cara. Vira um repeteco, vira um hábito. Quando vê, assim, ó, já virou o modo de ser da pessoa e ela não se pergunta sobre. Tô falando isso aqui porque eu tô enfiando o dedo na ferida. Eu tô enfiando o dedo na minha ferida cicatrizada porque eu já fui assim. Tô apontando a minha ferida cicatrizada porque eu já fui assim. A incompreendida, né? Rebelde sem causa. Tava ali buscando atenção, cara. Nada mais, nada menos que isso. Buscando atenção. Era isso que eu tava, querendo que alguém me validasse. A necessidade de validação. Querer saber, né? E isso vem da onde? Isso vem da onde? Vem da infância, meu. Vem de sentimento, de coisa de carência. E outras coisas. Que nem sempre são reais, cara. Que nem sempre são reais. Pode ser muitas vezes uma ideia, um sentimento que tu teve, que pode talvez não ter tido ação concreta de que realmente tenha sido assim por parte dos nossos pais ou familiares, mas a gente criou aquela ideia ali e aí isso acompanha a gente, criou um gatilho ali, teve algum momento ali que a gente se sentiu talvez sozinho, desvalidado, inseguro, papá. E aí isso vem depois da vida. Daí eu digo assim, isso é culpa de quem? Né? Porque daí a gente tem a ideia, todo mundo tem que botar culpa em alguma coisa. Muitas vezes não é culpa de ninguém. Às vezes não é culpa de ninguém. Às vezes é culpa de alguém. Aí tá, beleza, a culpa pode ter sido de alguém ou de ninguém, mas a responsabilidade daquilo ali, do sentimento gerado, da situação em si, a responsabilidade depois que os anos passam, que vai passando ou com o passar do ano, né, que aquilo ali fica ali acumulado, né, aquele espinho no sapato, tipo, isso aí é responsabilidade nossa se a gente vai fazer isso e vai fazer alguma coisa com isso ou não, se vai resolver aquilo ali ou não, ou se simplesmente vai procurar, né, ignorar isso ao longo da vida. Óbvio, estou falando aqui até também falando de algumas coisas que nem eu disse, acho que, né, eu tenho um podcast falando sobre os meus traumas, sobre questões que aconteceram comigo lá na infância. Eu falei sobre isso daí lá no papo de menstruação, papo reto sobre menstruação, no episódio. Então o que acontece? Ali criou para mim mesmo algumas coisas que não tinham nada a ver, né? Que eram ali uma visão minha como criança, algumas que não eram exatamente daquela forma, elas criaram para mim todo um sentimento ali que me acompanhou durante muitos anos, que foi tipo questão de gatilho, que foi essa questão da validação, né? Da validação, ter que alguém, né? Ai, porque tem que sentir, né? Se sentir valorizado, tem que ser validado, tem que ser percebido, tem que ter aquela questão da segurança. Aí tem a questão do, como é que é do sentir o orgulho, né? Tipo assim, ai, que os meus pais digam pra mim que tem orgulho de mim, né? Tipo assim, quanto mais a gente tenta, que a gente corre atrás, tentando fazer tudo essas coisas em prol dessa carência, em prol de tapar esses buracos aí, quanto mais a gente persegue isso aí, mais isso corre da gente, meu. Aí chega um momento da vida que tu meia pensa, tá, mas pera aí um minuto, cara, que é isso aqui, meu? Que eu tô perseguindo isso aqui tentando provar pra mim mesma uma coisa, que os outros me provem que eu tenho valor, que os outros me provem que eu sou válida, que os outros me provem que eu sou necessária, né? Que eu tenho valor. Pô, meu Deus, isso é dar poder para as pessoas a teu respeito, é deixar que é fechar os olhos para si mesmo. Isso é a minha visão, tá, gente? É a minha visão. Então, assim, ó, é via de regra? Não, é a minha experiência, a forma como eu vi essas coisas na minha vida, tá? Que fique muito claro, meu. Fica muito claro. Então, assim,
Quando eu percebi tudo isso, eu simplesmente pensei assim, mas que não, cara, deu dessa história. Deu dessa história aí de ficar buscando nos outros, de ficar, vamos assim, né, entre aspas, tapando os meus buracos emocionais com o excesso dos outros. Mas para! Mas para com isso, cara. Aí, né, vamos dizer, resolvi isso, não é uma coisa que acontece de um dia para outro, que fique muito claro, não é lá, ai, a lâmpada acendeu, agora tá... Não, meu, é prática, cara. Tu vai ter que aplicar isso aí nos momentos que os gatilhos vêm. Vai ter que aplicar esses conceitos, vamos assim, né? Vai ter que aplicar o que você, para ti mesmo ali, percebeu. Tu vai ter que fazer ali uma ação sistemática e contínua até tu conseguir substituir, até tu conseguir resolver, até tu conseguir parar de esfregar a ferida. E aí, quando tu percebe, bah, olha aqui, chega um momento que tu realmente percebe que tu conseguiu resolver, e é justamente muitas vezes nesses momentos que daí tu escuta uma validação externa, que daí veio um negócio. Por quê? Porque tu começou por ti, né? Tu começou a fazer, então tu não ficou dependendo só de escutar dos outros. E é quando a gente pensa, quando a gente vê isso na gente, quando a gente melhora essas coisas, aí as pessoas também passam a enxergar isso. A mesma coisa, algo ruim, se a gente tem alguma coisa em nós que está nos incomodando, tá? Está nos incomodando. Seja lá o que for. Se vem uma outra pessoa e fala e pontua aquilo que já nos incomoda em nós, que a gente não verbalizou. Cara, a gente vira bicho. A gente vira bicho, muitas vezes. Por quê? Porque é algo que a gente já tinha enxergado em nós, nos incomoda, então se vem uma outra pessoa, a gente vai lá descarregar a frustração em cima do outro, né? Então assim, tem um ditado, eu não sei se é um ditado, se alguém já falou isso, eu li em algum lugar, ou simplesmente simplesmente veio da minha mente, não me lembro agora, mas é o seguinte, o nosso ego, ele não é algo ruim, tá? Ele não é algo ruim. Ele só não precisa tomar todo o espaço. Então, se a gente começar a pensar no nosso ego como sendo aquele alvo, sabe? Aqueles alvos que as pessoas praticam aí, vão jogar dardo, ou arco e flecha e coisa e tal. Pensa no teu ego como um alvo, tá? Quanto menor esse alvo for, mais fácil é de acertar ele, de que alguém acerte ele. Se o teu alvo aí, /ego, for menor, mais difícil é de acertar ele. Digamos que esse alvo ele fique num tamanho em que tu consiga colocar ele no teu bolso da calça ou da jaqueta, enfim, que tu consiga colocar esse alvo no bolso. O que acontece? Ele vai estar ali imperceptível para ser acertado. As pessoas não vão conseguir acertar ele, então elas não vão conseguir te acertar, não? Mas ele está presente para ser apresentado de uma maneira firme no momento em que se tem necessidade. Ele te acompanha, ele está ali, ele é palpável. Só, vamos dizer assim, ele pode não ser utilizado contra nós, mas sim a nosso favor. Pensem nisso. Pensem nisso. Como é que a gente... E aí a gente tem um negócio, como é que a gente pode, né, diminuir o nosso ego? A gente só diminui o nosso ego no momento em que a gente começa a perceber as coisas que machucam ele. As coisas que ele vai procurar ter o controle, que ele vai procurar ter a razão, né, que ele vai querer dominar a situação. Normalmente são coisas relacionadas a carências, né? A carências ou a excessos, mas nunca é um equilíbrio, né? O caminho do meio para o ego nunca existe. Ou é muito ou é pouco. Então, para poder, vamos assim, colocar o seu ego, fazer com que seu ego tenha um tamanho que te ajude, mas que não te prejudique,
né? É sempre necessário olhar. Olha para ele, olha para as coisas que te machucam, olha para as coisas que, né, os teus anseios, olha para as tuas carências, olha para o que você gostaria de ter mais, olha para essas partes aí que a gente muitas vezes ignora, que não se pergunta. Pergunte-se se aquilo ali é uma coisa que é congruente, se ainda é, né, necessário na tua vida, se isso vai fazer com que você avance, se isso vai fazer com que você nutra relacionamentos mais equilibrados, que você também respeite as outras pessoas no sentido de primeiro respeitar-se, né? Primeiro dar para si, porque ninguém dá o que não tem. Então, se eu respeito a minha escolha de vida, de me afastar de pessoas, né? De seja lá o que for, né? Eu vou automaticamente estar também respeitando a escolha das pessoas e também não procurarem, e também se afastarem, porque a vida, ela é feita disso. A vida é cíclica, nada é para sempre. Já dizia Heródoto, lá no livro dele lá, Fragmentos, ou era Heráclito? Eu acho que era Heráclito, fé. Vou botar as fontes aqui embaixo. Mas de qualquer forma, um desses dois dizia aí sobre a impermanência da vida. Tudo se move, nada está parado. Não é só na natureza, vamos assim, externa que nós vemos isso, mas a gente vê também dentro de nós. Então, sejamos como o rio que flui. Certo? Muito obrigada. Até a próxima. Ah, tava esquecendo um bagulho. Se tu escutou até aqui, tem um bônus, um presente para ti. Aqui no final desse do podcast, quando minha voz parar e eu der o tchauzinho para vocês, vai piscar uma senha. Essa senha aí é a senha para o nosso backstage, para nossa página, unarte.com. O link da página tá aqui embaixo. Clica lá no link da página, bota a senha e adentre ao nosso mundo, que a criatividade não possui limites e onde o status quo não entra. Então, coloca lá. E também para quem gostaria, né, olha só, além de curtir, compartilhar, mete o sininho aqui, finca esse dedo aí no curtir, cara. Bota a tua opinião aí, se quer reclamar, quer falar que quer dizer que eu falei, fica à vontade, não tem problema nenhum. Coloca tuas ideias aí e se quiser apoiar nosso projeto, prestar um suporte para nós aí, ter mais proximidade com nós, tem o link aí embaixo da plataforma Buy Me a Coffee, que é para você pagar, se você quiser pagar um cafezinho pra gente. As contribuições são de fato o preço de um café. Tu pode pagar 1 café, 2 café, 5 café, 200 café, 300 café, 963 cafés, como tu quiser, bem tranquilo. A gente ama cafeína, então a cafeína ajuda nós sempre a fazer conteúdo foda pra vocês, certo? Vai lá dar uma olhada na nossa plataforma Unarte. E no Buy Me a Coffee não é só contribuição, que tem coisa que tu ganha também. Vai lá que tem material gratuito, tem bastante coisa para te distrair lá, mas uma distração consciente, certo? Agora sim, muito obrigada, até a próxima, falou, valeu!